Convidado: a próxima coisa que eu quero perguntar é sobre ser interior. Eu tenho apreciado o trabalho de vocês por 17 anos. Eu amo, eu sou apaixonado por ele. E eu ouvi tantas coisas que foram ditas, e uma das coisas que estavam falando sobre como, quando nós sonhamos, o nosso foco é diferente do sonho coletivo de toda a humanidade, que cria a realidade. Abraham: mas você cria o seu próprio sonho e, portanto, ele é específico para você. Convidado: sim, mas na criação da realidade física, todos nós estamos contribuindo e focamos nela. Abraham: mas qualquer um de vocês que vai atrás disso está realmente captando para ser o que você percebe que é. Não existem dois de vocês que tenham percebido a realidade física da mesma forma. Vocês acham que percebem, mas não. Percepção é um conceito significativo para se entender. Convidado: e, portanto, o que eu quero entender sobre ser interior é a história de Jerry e Esther e Tracy. Acredito eu que, na Filadélfia, vieram todos para o mesmo... Abraham: eles estavam em Boston. Convidado: Boston, ok. Vocês, por favor, contem melhor. Abraham: isto foi no começo do relacionamento deles conosco. Na verdade, Esther ainda não estava nos recebendo muito claramente. Ela ainda estava meio que acenando com a cabeça e escrevendo letras no ar e às vezes na máquina de escrever. Em outras palavras, ela não estava realmente nos traduzindo efetivamente como ela está agora. Isso foi logo no começo. Eles estavam indo para Boston e ela conseguia receber coisas até certo nível, mas não era nada como agora. E conforme eles estavam pousando, nós dissemos a eles: vocês vão gostar de Boston, é onde a sua última encarnação estava. O que os surpreendeu, porque nós nunca tínhamos falado sobre este tipo de coisa. E então, de imediato, eles estão em uma limusine a caminho do hotel e Esther anuncia isto para Jerry e Tracy. Eu realmente vou gostar disso, porque este foi o meu último lugar no mundo físico. E nós dissemos a ela: e agora para todos vocês? E ela disse: aparentemente foi o último lugar de todos nós no físico. E então agora começaram as perguntas: quem eu era, quem eu era, quem eu era, quem eu era? E nós dissemos a Esther, e ela disse a eles: quando vocês ficarem em frente à estátua de quem vocês eram, vocês saberão. Estátua, isto é uma boa notícia. E era 1h da manhã quando eles chegaram no hotel. Eles tiraram tudo das malas e foram passear pelas ruas de Boston. Eles passaram por toda uma área e eles passaram por uma estátua e por outra e por outra. E quando eles ficaram em frente à estátua de Samuel Adams, todos eles, ao mesmo tempo, disseram: eu fui Samuel Adams. E então eles olharam um para o outro e começaram a falar: saia de perto da minha estátua. E então, quando eles tiveram uma oportunidade e voltaram para um lugar onde podíamos conversar mais confortavelmente, nós explicamos para eles que todos eles eram daquela linhagem energética que agora está nos três. E que em algum momento aquela energia não física que faz parte deles estava focada lá. E foi a primeira vez que qualquer um deles entendeu esta consciência coletiva. E este fluxo de consciência, esta personalidade de consciência, este infinito desdobramento que vocês são. E então, sempre que Esther via Jerry causando problemas, ela dizia: igualzinho ao Samuel Adams, e ele sacudia o dedo para ela. Convidado: e então, a minha questão, indo mais adiante nisso, é: a pessoa que foi Jesus, havia um consciente coletivo focado naquele ser? Abraham: um consciente coletivo, certamente, está em muitos de vocês, transmitindo a mesma energia. Sim, vamos apenas avançar um pouco e explicar a você da forma mais corrente para você entender. Esther entendeu muito mais claramente quando Jerry fez a passagem dele, porque, primeiramente, ela não conseguia encontrá-lo por um tempo, porque ela ficava procurando por ele onde ele não está.
E ela ficou até mesmo procurando por ele no vórtice não físico. Ela estava procurando por ele onde ele não está, porque ele havia ensinado a ela quem ele era, mas agora, sem nenhum tipo de resistência, ele agora é algo diferente. E então levou um certo tempo para ela ficar afiada de uma maneira em quem ele é agora, porque ele deixou para trás muitas características físicas que vocês pegam ao longo da jornada física. E quando ela começou a perceber que ele estava sempre ciente dela e que ele a captaria em momentos desavisados, porque em momentos onde ela sentia a falta dele, ou em momentos em que ela ansiava por ele, ou que o imaginava, ela não conseguia encontrá-lo. E então foi naqueles momentos de clareza que ela começou a perceber que ele estava com ela o tempo todo. E não apenas ele, mas muitos outros, muitos outros. Em outras palavras, qualquer coisa em que ela estava focada neste momento, o não físico estava interessado nisso também. Estas estruturas, esta é uma palavra do Wayne Dyer, foi a primeira vez que ela ouviu. Esta estrutura de energia não física, todos focados com você no seu agora, percebe? E a coisa que os humanos querem pensar, conforme nós contamos histórias assim, é que vocês vêm meio que de uma forma linear. Aqui está você, então outra pessoa vem e outra pessoa vem, e existe uma energia que é entregue em mãos como um bastão para uma pessoa e para outra e para outra e para outra, mas não é nem um pouco assim. É que toda consciência continua existindo, e aqueles como Jerry, e aqueles como Jesus, e aqueles como Buda, e aqueles como Samuel Adams, e aqueles que estiveram aqui, que focaram, que desejaram, que colocaram coisas no vórtice. Quando eles reemergem, eles ainda estão na tendência do vórtice que eles criaram. E então, conforme você sente a inspiração disso, todos eles ainda estão interessados em você. Esta contínua eternidade não é apenas sobre a vinda da fisicalidade de vocês, é sobre a não fisicalidade que está vindo com aqueles como você, que são físicos. Existem muitos, muitos, muitos mais. Nós nem ao menos conseguimos numerar os mais que estão aqui com todos vocês hoje neste encontro. Os pais dos seus pais e os pais deles e os pais deles e os pais deles e todos aqueles professores e estudantes das coisas nas quais você está interessado. Todos eles estão focados aqui com você. O seu agora poderia ser muito mais dinâmico do que você permite que ele seja, porque você está abordando a sua perspectiva de uma maneira tão linear, de uma maneira tão singular, de uma maneira é tão eu, de uma maneira eu preciso provar o meu valor, de uma maneira tão indigna que você precisa provar o seu valor. Tanto que muitos de vocês não estão permitindo nada nem perto do receber a totalidade da infinita inteligência que está focada para você e através de você o tempo todo, percebe? Um novo bebê não precisa nascer para que a consciência venha para esta realidade espaço-tempo. Um dia, não muito tempo depois que Jerry fez a transição dele, Esther e os netos dela, Kate e Luke, e a mãe deles, Tracy, estavam em um carrinho de golfe, andando pela propriedade no Texas, e eles estavam jogando um jogo, meio que uma caça ao tesouro, que Esther planejou. Vamos para lá e depois vamos lá para o outro lado. E eles foram de um lado da propriedade para o outro e para o outro e para o outro. Ela tem uns 40 acres, então eles estão indo para lá e para cá e entrando em trilhas. E Esther ficava brincando nos arbustos e se divertindo o máximo que ela conseguia com eles e os levando para um novo lugar. E todo lugar para o qual eles foram, não importa o quão longe eles estivessem, o Papaléguas estava lá, esperando por eles. E então Luke disse, e ele era bem novo na época, devia ter uns 6 anos, eu acho que Jerry está usando os olhos daquele Papaléguas para encontrar a gente. Que era exatamente o que estava acontecendo. Os bichos do seu planeta frequentemente são os receptores de não físicos, não apenas você, eles são muito mais abertos. É por isso que os pássaros levam mensagens, e de novo, e de novo, e de novo. Nós pegamos uma tangente aqui, mas nós queríamos colocá-lo neste poderoso lugar. Mas então,
Convidado: agora, vocês sempre falam sobre as 20 ou 30 vidas que nós colocamos na nossa garantia vibracional. Abraham: existem tantas coisas lá, e nós dissemos isso para fazer vocês entenderem que não precisam se preocupar sobre isto enfraquecer e você não precisa criar problemas para torná-lo ainda mais. Vocês naturalmente continuarão a evolução daquilo que vocês são, mas isso é grande e na maior parte não é muito percebido conscientemente por vocês. Convidado: então, quando nós, assim como Jerry, retornarmos para o não físico e nós temos essas 20 ou 30 vidas e nós, é claro, estamos focando quando as pessoas se lembram de nós e nos chamam ou outras coisas? Abraham: nós não quisemos dizer que vocês literalmente voltarão 20 ou 30 vezes, porque serão muito mais vezes do que isto, porque é muito divertido. Mas nós apenas queremos que saiba que essa afirmação é apenas para definir o potencial que está lá em prontidão para você agora. Não por um período de 20 ou 30 anos. Há muita coisa pronta para você decifrar, para você receber agora. Nós apenas queremos que você tenha uma noção do potencial de um alegre receber que está pronto para se encontrar com você agora, quando você estiver disposto a encontrá-lo. Convidado: e então nós temos este incrível potencial e nós, como Abraham, como uma família vibracional, estamos todos lá. E vocês falam sobre as duas pontas do graveto e existem as mesmas duas pontas do graveto sobre escolher do todo que nós coletamos para vir para o físico? Abraham: fale mais. Convidado: bem, eu estou tentando entender este conceito, esta incrível variedade, e por causa da variedade, do contraste que nós vivemos, e então nós podemos celebrar com as nossas famílias vibracionais, e vocês dizem que nós vamos experimentar tudo se escolhermos de uma forma vibracional. E como nós somos a vanguarda, focados aqui, como é então que nós escolhemos novamente? É simplesmente algo que nos capta? Abraham: antes que você vá para lá, nós não queremos que você perca a melhor parte que você construiu. Aqui está todo este não físico que você chamará de potencial e que nós chamamos de realidade já alcançada. E ela é potencial no ver, ouvir, cheirar e tocar, mas ela já foi alcançada em termos do que você talvez chame de conclusão vibracional, ou de estado de ser. E quando você aceita a realidade disso tudo e você domina aquele passo 3 e você está cronicamente se sentindo bem e naquele modo receptivo, mesmo que você mergulhe no contraste, isso não sacode a sua gaiola e você está naquele estado de ser compassivo em que você está se amando de qualquer maneira. Então, você está consistentemente naquele lugar alto, e agora você está recebendo impulsos e ideias. Você está naquele ponto ideal onde você está traduzindo isto em encontros e consciências e entendimentos e conversas e vitalidade e entusiasmo e amor pela vida. É por estas coisas que você veio, entende? Convidado: por momentos como este. Abraham: e aqueles não físicos dos quais nós temos falado estão logo ali, tendo estas experiências com você. Mas nós estamos tendo estas experiências, esteja você conosco tendo elas também ou não. E de vez em quando você percebe e você sente a plenitude do que nós estamos sentindo. E nós queremos que você entenda que o que é não físico, o que existiu fisicamente antes e o que está não fisicamente se projetando na sua experiência física agora, nós estamos prosperando e nos deleitando na expansão desta realidade espaço-tempo. E claro, ame-a quando você entrar no ritmo e tiver um momento conosco, mas faça você isso ou não, nós ainda estamos cuidando das coisas que importam para nós.
É por isso que o planeta Terra gira na própria órbita, enquanto você nunca oferece um pensamento para isso. É por isso que o sangue é bombeado através do seu corpo, enquanto você não pensa nem um pouco sobre isso. É por isso que a comida permanece abundante em seu planeta, enquanto você não vai buscá-la em outros planetas e assim por diante. Em outras palavras, o bem-estar é enorme e é cuidado pela consciência suprema de não resistência. E quando você se junta a esta consciência, então, e apenas então, você se sente da maneira como pretendia, como um criador de ponta aqui neste tempo e espaço de ponta.